mundo sabe que a literatura é capaz de nos proporcionar emoções indescritíveis e viagens interessantes. Mas uma das coisas que a literatura é capaz de fazer é reescrever a história a partir de outro ponto de vista. Nesse vídeo vou te apresentar o livro Ramsés, o Filho da Luz, que é uma sequência, é uma trilogia. Esse livro tem uma coisa bastante interessante. Ao contrário do que mostra na Bíblia, esse livro conta a história a partir do ponto de vista do faraó Ramsés. E nesse livro, Moisés é um vilão e não um herói. Olá, sou o professor Gleison Versosa, especialista em linguagens. Fique comigo nesse vídeo até o final. Primeiro vamos ler alguns trechos desse livro Ramsés e depois, na sequência, vou explicar alguns elementos que aconteceram nessa cena inicial, que além de ser de uma beleza literária enorme, ainda traz algumas lições e alguns arquétipos típicos da literatura e do subconsciente de todas as pessoas. Ramsés é um personagem muito conhecido, pois foi o antagonista de Moisés na história da tirada do povo do Egito. No entanto, como diz o ditado, a história é escrita por aqueles que venceram. E até os nossos dias chegou apenas a história do ponto de vista dos hebreus, que foram heróicos e fugiram do jugo e da escravidão egípcia. Mas como teria sido a história se ela tivesse sido contada por Ramsés, pelo faraó, pelo ponto de vista e pelos acontecimentos dele? Bom, nesse caso, Moisés, que é tão importante para a nossa cultura judaica cristã, não seria visto como um herói, mas sim como um vilão. É exatamente esse o fio condutor desse livro fantástico, que começa narrando a história de Ramsés com apenas 14 anos. É exatamente o trecho que vamos ler agora, no qual Ramsés se encontra pela primeira vez com seu pai. Preste atenção na leitura. Na sequência voltaremos e explicarei alguns pequenos trechos interessantes do livro. Mas no momento apenas se deleite com esse texto maravilhoso. Tente viajar um pouco e imaginar um pouco como era o Egito há alguns milhares de anos atrás. E tente imaginar essa cena na qual um jovem garoto de apenas 14 anos pela primeira vez se encontra com seu pai, que era um rei, mas ao mesmo tempo um deus para o seu povo, e esse garoto tem que passar por uma provação. O touro selvagem, imóvel, fixava o jovem Ramsés. O animal era monstruoso, patas grossas como colunas, longas orelhas pendentes, uma barbicha rala no maxilar inferior, a pelagem castanha e preta. Ele acabava de sentir a presença do rapaz. Ramsés estava fascinado pelos chifres do touro, próximos e largos na base, antes de se curvarem para trás e se orientarem para cima, formando uma espécie de capacete e terminando em uma ponta afiada, capazes de rasgar a carne de qualquer adversário. O rapaz nunca tinha visto um touro tão grande. O animal pertencia a uma raça temível, que os melhores caçadores hesitavam em desafiar. Calmo no meio do seu clã, protegia os de sua espécie, feridos ou doentes, atento ao crescimento dos mais jovens, tornando-se terrivelmente agressivo quando perturbavam sua tranquilidade. Enfurecendo-se à mínima provocação, partia com velocidade surpreendente e não desistia antes de ter abatido seu adversário. Ramsés recuou um passo. O rabo do touro selvagem chicoteava o ar. Lançava um olhar feroz ao intruso que ousara aventurar-se em suas terras, em suas pastagens, próximas de um pântano onde cresciam altos juncos. Não longe dali, uma vaca espreitava, junto às suas outras companheiras do rebanho. Na solidão da margem do rio, o grande macho reinava sobre a sua manada e não tolerava qualquer presença estranha. O jovem pensara estar oculto pela vegetação, mas os olhos aguçados do touro, afundados nas órbitas, não se desviavam dele. Ramsés teve então a certeza de que não lhe escaparia. Lívido, voltou-se lentamente para o pai. Seth, o faraó do Egito, aquele a quem chamavam o touro vitorioso, mantinha-se em uma dezena de passos atrás do filho. Dizia-se que a sua simples presença paralisava seus inimigos. A sua inteligência afiada como o bico de um falcão dominava tudo e a todos, e não havia nada que lhe passasse desapercebido. Elegante, de rosto severo, testa alta, nariz adunco e feições salientes, Seth era autoridade personificada, venerado e temido. O monarca devolvera ao Egito a sua glória de outrora. Ao completar 14 anos, Ramsés, já com a sua estatura de um adulto, encontrara o pai pela primeira vez.
Até então tinha sido educado no palácio por um preceptor, incumbido de ensiná-lo a tornar-se um homem de qualidade que, por ser filho do rei, passaria dias infelizes ocupando um alto cargo. Mas Seth arrancara-o da aula de hieróglifos e conduzia para campo aberto, longe de qualquer aldeia. Nenhuma palavra fora pronunciada. No local onde a vegetação se tornara excessivamente densa, o rei e o filho apearam do carro puxado por 2 cavalos e penetraram na mata fechada. Atravessando o obstáculo, tinham desembocado no território do touro. Qual era mais assustador, o animal selvagem ou o faraó? Tanto um quanto o outro desprendiam uma força que Ramsés sentia-se incapaz de dominar. Os historiadores sempre afirmaram ser o touro um animal celestial, animado pelo fogo do outro mundo, e que o faraó confraternizava com os deuses. Apesar da sua elevada estatura, da sua robustez e da sua recusa ao medo, o jovem sentia-se apanhado entre 2 forças quase cúmplices. Ele descobriu-me, disse ao pai, com a voz que tentara manter firme. Tanto melhor. As 2 primeiras palavras proferidas pelo pai soaram como uma condenação. Ele é enorme. E você, o que é? A pergunta surpreendeu Ramsés. Com a pata dianteira esquerda, o touro escavou furiosamente o solo. Garças reais levantaram voo, como se abandonasse o campo de batalha. Você é um covarde ou filho de um rei? O olhar de Seth atravessava-lhe a alma. Gosto de combater, mas um verdadeiro homem vai até o limite das suas forças. Um rei passa além delas. Se não é capaz, não herdará o meu trono e nunca mais nos veremos. Nenhuma prova deve abalá-lo. Se quer partir, parta. Caso contrário, domine. Ramsés ergueu os olhos e sustentou o olhar do pai. Você está me enviando para a morte. Seja um touro poderoso de eterna juventude, com coração firme e chifres afiados. E nenhum inimigo lhe poderá vencer. Disse-me meu pai. Você, Ramsés, saiu do ventre da sua mãe como um autêntico touro e deve se transformar num sol radioso, que espalhará os seus raios para o bem do seu povo. Você se escondia na minha mão como uma estrela. Hoje abra os dedos, brilhe ou desapareça. O touro soltou um mugido. O diálogo dos intrusos irritava-o. Ao redor, os sons dos campos extinguiram-se. Do roedor ao pássaro, todos se apercebiam da iminência do combate. Ramsés encarou o animal. Em luta de mãos limpas já havia vencido adversários mais pesados e mais fortes do que ele, graças aos truques que o seu preceptor lhe ensinara. Mas que estratégia deveria adotar perante um animal daquele porte? Seth entregou ao filho uma longa corda com nó corrediço. A força dele está na cabeça. Segure-o pelo chifre e você será o vencedor. O jovem recuperou a esperança. Por ocasião dos torneios náuticos no lago do palácio, tinha se exercitado bastante no manejo dos cordames. Assim que o touro ouviu o som do seu laço, avisou o faraó. Ele vai atacá-lo, não fale, porque você não terá uma segunda oportunidade. Ramsés rememorou o gesto em pensamento e ganhou coragem em silêncio. Apesar da pouca idade, media mais de 1,70 m e exibia a musculatura de um perfeito atleta. Como o irritava o caracol infantil preso por uma longa fita da orelha. Esse ornamento ritual era formado com seus magníficos cabelos louros. Logo que tivesse um posto na corte, seria autorizado a usar outro penteado. Mas o destino lhe daria outra oportunidade. É verdade que muitas vezes, nem sem alguma fanfarronice, o impetuoso jovem tinha desejado provas dignas da sua capacidade. Nem desconfiava que o faraó em pessoa responderia aos seus desejos de maneira tão brutal. Irritado pelo cheiro do homem, o touro não esperou mais tempo. Ramsés apertou a corda. Quando o animal fosse capturado, teria de despender uma força colossal para imobilizá-lo. Visto que ainda não a possuía, ultrapassá-lo-ia, mesmo que o coração lhe arrebentasse. Não desiludiria o faraó. Ao fazer tal promessa, girou então o laço. O touro disparou com o chifre em riste. Surpreendido pela velocidade do animal, o jovem afastou-se, dando 2 passos para o lado, estendeu o braço direito e atirou o laço, que ondulou como uma serpente e bateu nas costas do touro. Concluído o movimento, Ramsés escorregou no solo úmido e caiu no momento em que os chifres se preparavam para espetá-lo, mas apenas roçando-lhe o peito, sem que ele fechasse os olhos. Ansiara por ver a morte de perto. Irritado, o touro continuou a corrida até os juncos e voltou-se de repente. Ramsés, que havia se levantado, cravou seu olhar no dele. Desafiá-lo-ia até o último momento para provar a Seth que era filho de um rei. Sabia morrer com dignidade. De repente o touro estancou. A corda que o faraó segurava com firmeza prendia-lhe os chifres.
sacudia a cabeça com movimentos furiosos. O animal tentou em vão libertar-se. Seth utilizava da sua força descontrolada para voltar-se contra ele. Agarre-o pelo rabo, ordenou o faraó. Ramsés correu e agarrou-lhe o rabo liso, apenas com um tufo de crinas na extremidade. Rabo que o faraó usava preso na cintura da sua tanga, como o senhor absoluto do poder do touro. Exausto, o animal acalmou-se, contentando-se em apenas bufar e resfolegar. O rei largou-o, depois de ter feito sinal a Ramsés para se colocar atrás dele. Essa espécie é indomável. Um macho como esse ataca através do fogo e da água, e sabe esconder-se atrás de uma árvore para melhor surpreender seu inimigo. O animal voltou a cabeça de lado e olhou por instantes para o seu adversário. Depois, como num gesto de impotência perante o faraó, afastou-se para o seu território, com passo tranquilo. Você é mais forte que ele. Já não somos adversários, fizemos um pacto. Seth tirou um punhal da sua bainha de couro e, com gesto rápido e preciso, cortou o caracol da infância. Meu pai, a sua infância está morta. A vida começa amanhã, Ramsés. Não venci o touro, mas venceu o medo, o primeiro dos inimigos no caminho da sabedoria. Há muitos outros? Mais. Muito mais do que os grãos da areia do deserto. A pergunta queimava os lábios do rapaz. Então devo entender que o senhor me escolheu como seu sucessor? Você acha que somente a coragem basta para governar os homens? Esse foi o trecho do livro Ramsés, que se encontra nas descrições caso você queira adquirir. Mas o fato é, esse trecho está mostrando exatamente uma coisa necessária para toda obra literária e para todo herói. Ele está mostrando o desafio no qual um herói necessita passar para que possa entrar no caminho e na busca da sua jornada heróica. No caso, estávamos diante de um ritual de passagem, um desafio no qual teve que vencer. É uma provação muito parecida com aquelas que Moisés mostra na Bíblia, de atravessar o deserto e etc. Porque um detalhe importante nesse tipo de obra literária, quando se tem uma trama heróica, é que o herói precisa vencer alguns desafios, mesmo que o desafio às vezes pareça impossível. Sem isso, sem se desenrolar da trama, o herói jamais conseguirá a força suficiente e aprendizado necessário para conseguir, no caso de Ramsés, se tornar um faraó e, no caso de Moisés, levar o seu povo para o Egito. Ficamos por aqui, pessoal. Se inscreva no canal porque é bastante conteúdo inteligente. E não se esqueça de deixar o like caso gostou e o dislike caso não tenha gostado. Até a próxima.